Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12. A Bela e a Fera. Não, não é o filme não. É a Mulher e o Dragão. Apocalipse 12. Esse negócio de usar filme para pregar é muito complicado. Alguém estava me falando que um pastor pegou um exemplo de um filme, parece que o filme era Frozen. Aí os jovens amaram, porque era o filme da Frozen, todo mundo conhecia. Aí teve um que ficou muito empolgado e disse: pastor, quando for no próximo domingo o senhor prega sobre Velozes e Furiosos. Eu disse: tá bom. Mas aí, vamos ver a mulher e o dragão. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher
e arrastá-la com correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor a ilumine em nossos corações. Senhor, planta no nosso coração toda semente de esperança que precisamos para poder levantar a cabeça e viver, Pai. Senhor, ilumina a Tua palavra. É isso que clamamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Apocalipse, tecnicamente falando, ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte a gente já viu, que foi do capítulo 1 até o capítulo 11. Ali nós vimos a perseguição do mundo contra a igreja, nós vimos os juízos de Deus aos ímpios, sobretudo, e esse juízo ele ocorre em resposta à oração dos santos. Do capítulo 12 até o capítulo 22, muda a dinâmica, muda um pouco a dinâmica de Apocalipse. Nós vamos ver que a perseguição, a ideia da perseguição continua, mas essa perseguição cruel, ela vai ser executada por um quarteto. Tem um filme aí que é o Quarteto Fantástico, aqui nós temos o Quarteto Demoníaco. Satanás, o Anticristo, o falso profeta. Alguns dispensacionalistas e alguns milenistas, inclusive, batizaram essas três figuras de a trindade satânica. Mas só que eles esqueceram que existe um ente maligno corporativo que entra também nessa história, que é a Babilônia. Essa Babilônia como a representação de lugar, de sistema ante Deus. Agora, irmãos, eu quero lembrar que a perspectiva do livro de Apocalipse, apesar de toda dragão e sopra água e tal, essa coisa toda, esse livro ele é um livro de esperança e que mostra a vitória do seu povo. Nós vimos do capítulo 1 a 3, por exemplo, a ideia dos 7 candeeiros. No capítulo 1 a 3, a gente vê que a ênfase que ali está é a história da igreja. Só que essa história da igreja, ela se perpetua, porque dos capítulos 4 a 7, a gente vê o juízo dos selos, e nesse juízo dos selos, nós vemos muita perseguição, é verdade, mas a gente vê o Senhor sempre livrando o seu povo. Do capítulo 8 a 11, nós vimos, e na semana passada, inclusive, nós vimos a questão do juízo das trombetas. E no juízo das trombetas, ocorre a mesma coisa. Deus é aquele que protege os que são seus. Essa dinâmica sempre vai ocorrer. Só que agora a divisão vai ser a seguinte. Dos capítulos 12 a 14, nós vamos ver a ação desse chamado quarteto maligno que eu falei. Satanás, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Os capítulos 15 e 16, nós vamos ver as taças da ira de Deus. É como se fosse assim, a execução do juízo de forma cabal, única. E dos capítulos 17 a 19, nós vamos ver a vitória de Jesus sobre todo esse sistema e a consolidação de tudo e de todas as coisas. Capítulo 20 a 22 encerrou a perspectiva de Apocalipse. Você está com o seu texto aberto, você está com sua Bíblia aberta. Irmãos, a gente muitas vezes demora para montar um estudo como esse, buscando as melhores formas de como poder falar para os irmãos de teologia sem ser pesado,
mas também não ser muito superficial. E que esse texto ele possa ter uma aplicação para as nossas vidas. No caso de Apocalipse 12, a mulher, para você entender Apocalipse 12, é necessário entender quem são as pessoas que fazem parte de Apocalipse 12. Quais são os entes aí envolvidos? A primeira pessoa que está envolvida aí é a mulher. A mulher diz assim, olha, apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu um outro sinal, aí uma outra personagem, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias, que dá 42 semanas, dá 3 anos e meio. O X da questão é, quem é essa mulher? Aí aqui vem as grandes divisões daqueles que estudam sobre essa questão. Irmãos, na teologia católica, utilizando de forma equivocada esse texto, e o texto de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, eles vão dizer que essa mulher é Maria. Então, é possível que você pegue uma Bíblia de estudo católica e lá nas notas de rodapé, o editor faça uma alusão a que essa mulher que gera esse filho é Maria. E que bate com a ideia de Gênesis 3,15, que nasce semente da mulher, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Tem um certo sentido, só que, infelizmente, essa não é a realidade teológica, a realidade bíblico-teológica. A realidade bíblico-teológica aponta para outras duas questões. É que essa mulher, em tese, e um grupo muito bom de intérpretes da Bíblia, entendem que essa mulher é a nação de Israel. Esse grupo que entende que essa mulher é a nação de Israel, e o texto faz um sentido muito grande, atribuindo essa mulher como sendo a nação de Israel. Por quê? Porque ela gera um filho. E as características mostram que esse filho é Jesus. Esse filho é ungido. Faz sentido? Faz. Inclusive porque, biblicamente falando, no Antigo Testamento, uma das figuras que caracteriza a mulher, a nação de Israel, também é uma mulher. Alguns profetas simbolizam a nação de Israel como sendo uma mulher, e existe um profeta em especial, que é o profeta Oséias, que vai fazer essa simbologia, uma ligação direta da nação de Israel como sendo uma mulher, e essa mulher é uma mulher como se fosse uma prostituta, que ela é mais afeta ao amor dos amantes do que amar ao próprio Deus, que a ama de forma profunda e misericordiosa. Então, faz um sentido e tem um respaldo bíblico mais forte. Agora, irmãos, nos últimos anos, os estudiosos têm observado esse fenômeno e também têm mantido essa linha literarista de entender que, de uma certa forma, essa mulher representa o povo de Deus. E, em representando o povo de Deus, esse conceito se amplia, atingindo até nós. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é o Israel de Deus. É o Israel, digamos assim, o Israel espiritual do Senhor.
é povo do Senhor resgatado. Só que nós precisamos lembrar que esse povo de Deus, ao longo da história, ele perpassa a questão da nação de Israel, mas não fica só nesse conceito. Então é interessante a gente observar essa mulher como sendo o povo de Deus ao longo da história. O que abraçaria essas duas visões? Abraçaria a ideia do povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, pelo qual a revelação começa, mas também atinge até nós. E nós vamos ver que atinge, porque algumas das características que essa mulher tem, são características que estão ligadas à igreja. Outra coisa, irmãos, que a gente precisa entender, é que na figura dela, do jeito como ela está colocada, lembra muito alguns aspectos do sonho de José, no livro de Gênesis, no capítulo 37. Aquele domínio, a figura da lua, das estrelas. Então, todo o pano de fundo que compõe essas visões do texto de Apocalipse, eles são do Antigo Testamento. Nós precisamos entender isso. Vamos a algumas características que essa mulher tem. Em primeiro lugar, perceba, no versículo 1, diz que essa mulher, ela está vestida do sol. Pode ver aqui, ó. Vamos voltar aqui ao versículo 1, logo no início. Ela está vestida do sol, ou seja, essa mulher, ela é gloriosa e exaltada. Em sendo essa mulher gloriosa e exaltada, em sendo ela povo de Deus, a glória que ela tem e a exaltação que ela defende, reflete a beleza de Cristo, reverbera o brilho da glória de Deus. Essa glória não é dela em si, ela está reverberando a glória do Cordeiro que está sobre ela. Segundo, perceba que ela tem a lua debaixo dos seus pés. Isso é sinônimo de domínio. Ela tem domínio. Em tendo domínio, essa mulher, em sendo a igreja, é Cristo. Sabe, é Cristo em que sentido? Cristo dá para a igreja autoridade e domínio. Quero lembrar os irmãos que Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja está entronizada com Cristo. A autoridade que a igreja tem foi dada por Jesus. O domínio da igreja não é um domínio político, nem econômico. O domínio que a igreja exerce é um domínio espiritual. Então, ela é gloriosa, ela está vestida do sol, ela exerce o domínio, ela tem a lua debaixo de seus pés, dando essa ideia, e ela é vitoriosa. O texto diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela é vitoriosa por quê? Porque, irmãos, Romanos 8, dos capítulos 31 até 39, nos fazem lembrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A vitória da igreja, que é aqui essa mulher sendo o povo de Deus, todo o povo de Deus ao longo da história, a vitória do povo de Deus, ela foi ganha na cruz por Jesus. Essa coroa que ela tem não é virtude dela, é uma virtude de Cristo que respalda na vida dela. A exaltação de Jesus é a exaltação da igreja. O triunfo de Jesus é o triunfo da igreja, entenda. Igreja como povo de Deus. E o povo de Deus vai se sentar em tronos para julgar o mundo e os anjos. Eu quero lembrar isso aos irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios,
no capítulo 6, no versículo 2. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, o texto diz assim: ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Esse versículo 2, ele traz uma perspectiva muito sutil. É que a igreja com Cristo, ela também executa juízo sobre o mundo. E nesse sentido, esse juízo, ele é executado porque Cristo lhe concedeu essa autoridade. Não é dela, no sentido de que foi ela quem ganhou, mas a vitória de Cristo na cruz do Calvário fez do seu povo um povo glorioso e exaltado, um povo que exerce domínio, mas esse domínio em tese está no nível espiritual, e é um povo vitorioso. É por isso, irmãos, que a cruz de Cristo é a nossa vitória. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, toda a perspectiva, toda a ordem é modificada. E com Cristo, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mas veja, traz aí uma outra característica interessante no versículo 2. O texto diz que ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. De fato, se você enxergar essa mulher como sendo a nação de Israel, Jesus, ele é judeu. Ele vem da nação de Israel. É verdade. Jesus, ela está grávida, vai dar luz ao Messias. Israel representa esse Jesus humano que dá luz. Aliás, representa essa Israel humano que dá a luz a esse Jesus, o Cristo, que encarna na terra. É verdade. Mas eu quero lembrar aos irmãos que o povo de Deus, através da proclamação da palavra, ele ajuda pelo Espírito Santo a gerar Jesus no coração das pessoas. Então, a proclamação do povo de Deus faz com que esse Cristo seja especialmente proclamado e pelo seu Santo Espírito iluminado nos corações daqueles que ouvem a palavra que a igreja proclama. Então, essa mulher que está grávida, no sentido histórico, passa por Israel, que é povo de Deus, mas no sentido espiritual, também passa pelo povo de Deus atual, a igreja, porque quer queira, quer não, quando a igreja se reúne e proclama a palavra do Senhor, vidas são resgatadas. E a partir do momento que vidas são resgatadas, o evangelho vitorioso do Senhor Jesus vai sendo mostrado nos corações e vão nascendo Cristos. Vão nascendo pessoas que haverão de ter uma nova vida, porque em Cristo Jesus elas são nova criatura. Então não está longe. Agora veja, irmãos, precisamos entender que essa mulher, ela tem uma proteção especial. Veja no versículo 6, característica. Essa mulher, ela é protegida por Deus. No versículo 6 diz que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Você percebeu que essa mulher, ela tem um filho,
E que Satanás, que é o dragão, ele quer derrotar quem? O filho. Só que para derrotar o filho, e a ideia é muito simples, ele tenta aniquilar a mulher. Porque a partir do momento que ele aniquila a mulher, ele estaria aniquilando o filho. E a dinâmica de Apocalipse 12 vai mostrar isso. Só que, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 12, entenda, todas as investidas de Satanás são frustradas. Todas as investidas de Satanás são frustradas. Todas elas. Aqui ela é remetida ao deserto, e a figura do deserto, irmãos, remete ao Antigo Testamento, no livro de Êxodo. O que foi que aconteceu com o povo de Israel quando estava no deserto? Quando ele estava no deserto, quem cuidava do povo era o próprio Deus, mandando o maná e andando para onde ele orientava. Não foi assim? Então, nesse contexto, o sentido é o mesmo. A ideia remete à peregrinação do povo. E estar no deserto aí tem o sentido de refúgio, de proteção divina, enquanto se caminha para o lugar que é apontado por Deus. E como tudo que Deus faz, isso ocorre em um tempo determinado. Veja o versículo 6. Durante 1260 dias, o que dá 3 anos e meio. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é protegida pelo Senhor. O povo de Deus é protegido. É protegido no deserto, porque no deserto o Senhor dá refúgio e orienta. Mas é protegido quando do ataque. Veja no versículo 14. O que é que essa mulher recebe? Essa mulher recebe asas. O versículo 14 diz: foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada por um tempo, tempos e meio tempo. É a ideia de tempo similar ao versículo 6. Fora do alcance da serpente. Irmãos, até agora, foi povo de Deus, Deus protege. Capítulo 7, versículo 3, capítulo 9, versículo 4, o povo de Deus está protegido, porque o Senhor selou. Capítulo 11, versículo 1, lá diz, logo de cara, o povo de Deus está protegido, porque Deus mede, sabe quem são os seus adoradores, Ele manda contar. E aqui no capítulo 12 nós vemos que o povo de Deus está protegido, porque no momento de acocho, ele recebe um instrumento, asas, para poder voar para o lugar que o Senhor ordenou que fosse. O povo de Deus sempre será protegido. Essa é a ideia que nós precisamos aprender do versículo 12. Essa é a primeira pessoa. Vamos para a segunda pessoa do capítulo 12. A segunda pessoa do capítulo 12 é o dragão. Mas o dragão, o próprio texto diz quem é. Quem é o dragão? Satanás. A antiga serpente. Quem é Satanás? Aí aqui nós vemos algumas características de Satanás que são importantes que nós conheçamos. Veja, por exemplo, no versículo 9, o texto diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. O que é que ele faz? Engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? Na terra. Em primeiro lugar, Satanás é um ser pessoal. Irmãos, entenda, quando a Bíblia diz que Deus é pessoa, é porque ele tem traços de pessoalidade. O que é ter traços de personalidade? É ser inteligente, ter emoções, ter vontade,
ter memória, tomar decisões. Isso é pessoalidade. Por exemplo, eu gosto muito dos animais. Eu tenho uma afeição muito grande ao meu cachorro, Negão. Mas ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. É possível que ele expresse algumas emoções, tenha algumas vontades, sua capacidade de se comunicar é muito limitada, tem alguma. Ele não é uma pessoa. Ele não decide sobre aspectos da sua vida como os humanos decidem. Ele não é uma pessoa. Quando eu digo assim, o Espírito Santo de Deus é ser pessoal. Ele é espírito, como é que ele pode ser pessoa? É porque o conceito de pessoa não é um conceito físico, é conceito de pessoalidade. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, ele tem emoção. O Espírito Santo dá os dons a quem ele quer para a glória de Deus e para a edificação dos santos. Ou seja, ele tem volição, ele tem vontade. O Espírito Santo fala. Você sabe o que o Espírito Santo fala? Pelo menos aqui em Apocalipse, o Espírito, nós lemos mais de 7 vezes, para que ficássemos atentos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem traços de personalidade. Jesus foi pessoa, tinha personalidade, comunicava-se, volição, tudo. Deus, da mesma forma. Satanás, irmãos, é ser pessoal. Perceba, versículo 12 diz que ele está com cólera, ira profunda. Versículo 17 diz que ele é irado. Versículo 4 diz que ele seduz, engana, ou seja, ele é inteligente. Em Apocalipse 12, e aqui no versículo 4 também, a gente vai ver que ele tem um objetivo claro. Qual é o objetivo claro? O objetivo de Satanás é acabar com Jesus. O verdadeiro alvo do dragão, que é Satanás, não é a mulher, mas é o filho. Vocês perceberam isso em Apocalipse 12? Então, como nação de Israel, se você entender a mulher como nação de Israel, e se você for ver a história do Antigo Testamento, você vai ver que Israel foi profundamente perseguido por causa do Messias, por causa da aliança com o Messias, a aliança de Davi, a aliança messiânica. Israel foi e sempre será combatida. Existe uma história diferenciada de Deus com Israel que nós não podemos negar. A história nos mostra isso. E os textos do Antigo Testamento nos mostram isso. Agora, irmãos, perceba que Satanás, ele também acaba com a igreja. E ele persegue a igreja. Por que é que Satanás persegue a igreja? Porque se ele perseguir a igreja, não tem proclamação do evangelho, entendeu? Se ele consegue destruir a família, se ele consegue destruir a igreja, porque famílias fortes, igreja forte. Se a igreja é forte e entende a sua missão, o evangelho do Senhor é anunciado. E o evangelho do Senhor sendo anunciado, a iluminação e vidas são restauradas. É por isso que Satanás vai estar sempre batendo contra a igreja. O objetivo dele é destruir a igreja. Porque destruindo a igreja, destrói-se o testemunho da igreja acerca de Jesus. E destruindo a igreja, ele atinge o que ele quer atingir. Jesus. Essa é a dinâmica de Apocalipse 12. Perceba em Apocalipse 12 que esse Satanás, ele é forte. O texto começa dizendo que ele tem 7 cabeças. Não pense nisso de forma literal.
O número 7 significa plenitude. E a ideia da cabeça traz a ideia da autoridade, da inteligência, da capacidade de seduzir. Ela tem 10 chifres. Não pense nisso de forma literal. A ideia do chifre remete à ideia de poder e de destruição. Então, é um ser pessoal, poderoso e inteligente, só que o seu poder é para destruir. E ele tem 7 diademas. Isso quer dizer que o governo dele é um reino com súditos, e ele exerce domínio sobre aspectos os quais o Senhor permitiu que ele exercesse. É um ser destruidor. Tanto é que as figuras que são utilizadas, o nome é dragão grande. A ideia é mostrar um inimigo terrível, perigoso, vermelho. A cor é para mostrar que ele pode provocar destruição e morte. Veja a história dos cavalos, dos símbolos que já foram utilizados. Entram em consonância com a descrição dele. Ele é sedutor. No capítulo 4 diz que, no versículo 4 diz que ele quer enganar. No versículo 9 diz que ele está enganando aí o mundo todo. Ele é acusador, ele é sedutor do mundo angelical. E aqui vai dizer que quando ele perdeu a batalha no céu, ele não veio só, ele veio com 1/3 das estrelas. E as estrelas simbolizam seres angelicais. Entra em sintonia com aquilo que foi dito pelo profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Se você pegar Ezequiel no capítulo 28, no versículo 15, você vai ver essa ideia. A ideia de Satanás derrotado, trazendo 1/3 desses anjos consigo, que agora são demônios sob a sua liderança. Ele é sedutor no mundo como um todo. Ele foi sedutor entre os anjos, derrotou 1/3 dos anjos. E aqui no mundo, no livro de Gênesis, no capítulo 3, a sua sedução fez com que, ou ajudou a que Adão tomasse uma ideia terrível, que foi a de desprezar os princípios e os mandamentos do Senhor e de acatar as suas demandas. Versículo 9 e 10 diz que ele é acusador, ele é mentiroso. E a gente vê isso na Bíblia. No livro de Jó, no capítulo 1, ele acusou Jó. Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se afastava do mal, ele vai e acusa. Também, Jó é abençoado. E essa é a função de Satanás. Acusar, destruir. E qual é o instrumento que Satanás utiliza? A mentira. Agora, irmãos, não pense como muitos pensam. Tem muita gente que pensa assim: o Senhor Deus Todo-Poderoso é o Deus do bem, e Satanás é o Deus do mal. Aí coloca um em pé de igualdade com o outro. Não é assim, não. O cristianismo não mostra Satanás como os deuses gêmeos dos orientais, que você tem positivo, negativo, yin, yang, para manter o equilíbrio das forças. Não é assim, irmãos. O nosso Deus é poderoso e soberano. E Satanás, para agir, tem que agir no limite que ele determinar. E tchau. E tchau. Aí você diz: mas pastor, quem foi que fez Satanás? Não foi Deus? Não, Deus não fez Satanás, não. Deus fez um anjo de luz, com a possibilidade de decidir. E ele colocou no seu coração em querer ser maior do que Deus. E a partir do momento de que ele colocou isso em seu coração, todo um ciclo de maldade e derrota
vieram a toda ordem através dele. Mas nós precisamos entender que ele é criatura. Lutero diz uma frase que é terrível de ser dita, mas é verdade. É criatura dele, foi Deus quem fez. E é Deus quem vai dar o destino final. Só quem tem poder é o Senhor. O Eterno, o Deus Todo-Poderoso, é quem coloca os pingos nos is. E aqui no capítulo 12, a gente já vai ver que ele não é dono de nada. Em primeiro lugar, perceba que o maligno não tem nem a chave da casa. Olha só no versículo 9. O grande dragão, ele foi lançado para fora. Ele foi lançado para fora de onde? Do céu, meu irmão. Satanás foi expulso do céu. Ou seja, Satanás ele é limitado no espaço. Ele não tem lugar no céu. Ocupa temporariamente um lugar aqui na nossa ordem. Temporariamente por quê? Porque ele já está derrotado. E o final dele é no abismo junto com os outros demônios. Segundo, ele está limitado no tempo. Veja no versículo 12. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai do mar e da terra, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco. Desgraçado, rapaz. Ele sabe que resta pouco tempo para ele. Ele sabe que ele está derrotado, e a derrota dele se deu na cruz do Calvário. Ele já tem sentença, a sentença já foi colocada, é só execução. Agora ele não quer ir só, entendeu aí? É por isso que ele está irado. Ele não quer ir só. O que ele puder arrecadar, arrebanhar para ir junto com ele, ele sabe que é derrotado, mas ele luta para que os homens não saibam disso. Mas saiba você, igreja do Senhor, nessa noite. E aqui eu vou ter que realmente concordar com nossa irmã Leide lá na frente do cartaz. Satanás está derrotado. Ela está certa. Satanás está derrotado. E outra coisa, irmãos, ele não tem poder. O seu poder é limitado. Veja o versículo 7. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas o que foi que aconteceu com ele? No versículo 8 diz: estes não foram suficientemente fortes, porque ninguém é como o nosso Deus. O diabo ele foi derrotado no capítulo 12. Ele é derrotado em 3 instâncias. Ele é derrotado no céu. E com outros anjos, que agora são demônios, vêm com ele. Ele é derrotado por Jesus na cruz do Calvário. E na consolidação final do reino, ele vai ser derrotado de uma vez por todas, indo para o abismo, para o sofrimento eterno, enquanto o povo do Senhor vai viver com o Senhor em gozo eterno. Essa é a nossa esperança. Então, meu irmão, alegre-se. O texto bíblico é maravilhoso quando diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é o filho? O filho é fácil de identificar. Você vai ver que essa criança, que essa mulher quer dar à luz é o filho, e esse filho haverá de reinar sobre as nações. É um Messias vencedor. Ele é Jesus.
A obra do Senhor Jesus está completa. Na cruz, Jesus triunfou sobre principados e potestades. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2. Desculpe, irmãos. Filipenses, no capítulo 2. A partir do versículo 5. Se você quiser marcar esse texto, marque. Ele é fantástico, é profundo. O texto diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas ao contrário, foi que Jesus fez. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e não foi morte morrida, foi morte matada, morte de cruz, ou seja, com desprezo, com injúria. Versículo 9. Por isso, desceu completo, né? Agora a subida. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2, um pouquinho mais para frente. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15. No capítulo 2, de alguma forma, Paulo vai falar sobre a questão do batismo. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele vai falar sobre a condição humana. Vou pegar aí do versículo 13. Olha que coisa maravilhosa. Colossenses 2,13. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, foi que aconteceu, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Versículo 14. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a, ou seja, removeu a dívida do nosso meio, como cravando-a na cruz. Aí a vitória. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Na cruz, Jesus triunfou sobre os principados e potestades, subiu ao céu e está assentado no trono. Ele é o cumprimento de Gênesis 3,15, é quem esmaga a cabeça da serpente e do dragão. Em Mateus 28,18, é ele que diz: toda autoridade me foi dada. Aonde? Nos céus e na terra. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 25, lá diz que ele vai reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse texto, irmãos, mostra a vitória do Filho e a expulsão do dragão. E esse texto mostra que quando isso é percebido, existe alegria. Versículo 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
Por quê? Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa nosso Deus de dia e noite. E aqui a vitória. Irmãos, em toda guerra se usa instrumentos de guerra. E o capítulo 12 mostra 2 instrumentos de guerra, 2 armas de vitória. Qual é a primeira arma de vitória? Versículo 11, o texto diz, como foi que eles venceram? Versículo 11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Primeiro instrumento. E o segundo instrumento? E pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram com armas espirituais. A primeira arma, o sangue do Cordeiro. A morte de Cristo, irmãos, é a nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. O motivo da vitória sobre o dragão acusador, em primeiro ponto, é o sangue do Cordeiro. Não é o reconhecimento do Cordeiro, não é a crença intelectual do Cordeiro, é o próprio sangue do Cordeiro. A primeira arma é nesse sangue, irmãos, que quando clamamos, potestades, demônios vão embora, bate retirada, porque ele remete à vitória, e a nossa vitória, ela foi ganha com Cristo na cruz do Calvário. Segunda coisa, o segundo instrumento, no versículo 11, diz que é a palavra do testemunho. São 2 ferramentas que são utilizadas. O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. É por isso, irmãos, que Satanás quer destruir a igreja. Vocês perceberam aí? Porque se ele destrói o testemunho, ele está atacando o próprio Cristo. O testemunho da proclamação. E aqui, irmãos, em nome de Jesus, entenda. Muitas vezes, em tempos difíceis, a igreja do Senhor, ela pode ter uma forte tentação. Qual é a tentação? A tentação de recuar, de se esconder, para que as coisas melhorem um pouquinho, para ela aparecer depois de novo, quando o tempo estiver melhor. Deixe-me dizer uma coisa. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi muito sábio, quando ele disse, e aqui eu quero compartilhar com vocês, ele diz o seguinte, a igreja vitoriosa é aquela que não ama a própria vida. Aí você pode pensar, oxe pastor, e a igreja vitoriosa, ela ama a morte? Não. A igreja vitoriosa, ela ama Jesus, o Cordeiro de Deus, até a morte. E no nome de Jesus e desse Cordeiro, ela não baixa a cabeça. Levanta e segue adiante. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus. Irmãos, quais são as grandes verdades espirituais que eu gostaria de ressaltar nessa noite para nós? Em primeiro lugar, irmãos, é que o povo de Deus é por Ele protegido. Não se preocupe, meu irmão. Eu sei, porque eu sinto no meu coração, estamos vivendo tempos difíceis, de mudança de valores. Estamos vivendo tempos em que as pessoas de bem, as pessoas honestas, como disse, eu acho que foi Machado de Assis, ou foi o Barbosa, né, que haveriam de um certo momento sentirem vergonha de serem pessoas de valor, honestas. E de uma certa forma a gente começa a perceber uma degradação, uma putrefação da sociedade. Eu vou ser sincero aos irmãos. Como pastor, quando eu vejo esse quadro, eu me assusto sobre muitos aspectos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido.
E como diz aquela canção, e eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Se você entregou a sua vida ao Senhor, mesmo nas grandes dificuldades, entenda, o Senhor é o teu Deus e te protegerá. Ele não livra do momento, Ele livra no momento. Segundo, Satanás é derrotado, foi vencido. A irmã, ele tem razão. Ele é derrotado, ele já foi vencido. E essa vitória, ela aponta para duas ferramentas fantásticas. A primeira é o sangue de Jesus. Foi pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário que a nossa vitória foi alcançada, não por causa de nós, mas por causa dele, que nos delega a sua glória, que nos delega a sua autoridade e nos delega a sua vitória. A vitória dele é a nossa vitória. Agora, irmãos, isso nos traz uma implicação prática muito grande. Muito grande por quê? Porque existe um culto específico onde essa vitória deveria ser celebrada no mesmo nível que nós vemos a alegria sendo celebrada aqui. E como pastor, eu gostaria de fazer lembrar os irmãos de que quando nós celebramos a ceia do Senhor, aqueles elementos apontam para essa vitória. A ceia do Senhor não pode ser encarada como uma coisa litúrgica qualquer. Ela tem que ter significação. Então, meu irmão, a ceia do Senhor, ela precisa ser discernida na sua importância. Os diáconos que participam desse momento, preparando, entendam que vocês não estão apenas preparando os elementos de um rito litúrgico apenas. Vocês estão preparando os elementos que nos remetem à ideia espiritual, à lembrança de que a nossa vitória está na cruz do Calvário e que aquele sangue é sangue da nova aliança que foi derramado por nós uma vez por todas. Então, esse momento da ceia do Senhor não pode ser encarada como um rito a mais. Não pode ser encarada de uma mentalidade superficial. Não pode ser encarada sem preparo espiritual. Porque é nesse momento em que esses elementos, eles são discernidos na nossa mente. Em nome de Jesus, participe da ceia do Senhor, mas em nome de Jesus, mude a sua atitude em relação a ela. É um culto que merece a nossa atenção, nosso respeito, nossa significação, nosso louvor, nossa adoração, nossa alegria, nossas esperanças. O culto de ceia, ele deve nos remeter a todas essas questões. Recuse entender isso apenas como uma liturgia qualquer. Segunda coisa, remete à proclamação do Evangelho. Porque essa igreja vitoriosa, aqui em Apocalipse 12, ela remete à ideia da igreja que proclama a palavra. O Evangelho de Deus, a palavra. O de cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus
deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória Ele ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz, mensagem do Evangelho, loucura para muitos, mas é o poder de Deus e libertação para todo aquele que nele crê. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem em pé para nós pudermos encerrar.
Eu gostaria, irmãos, de orar pela igreja do Senhor. E gostaria, irmãos, de orar por cada um de nós, na nossa caminhada. Não tem sido fácil. Nós temos enfrentado dias muito difíceis, em todos os aspectos. Não tem sido fácil. Mas o Senhor tem concedido pequenas vitórias a muitos. Hoje eu estava cantando uma canção como essa, juntamente com meu pai ali no Hospital Lariano, seu primeiro momento de radioterapia. E o meu pai conversando comigo, e realmente ele confirmou uma coisa no meu coração. Quando ele era mais jovem, que ele tinha uma loja, era comerciante, ele dizia: quando chegar aos 60 anos de idade, eu vou morrer. E eu e meus irmãos, minhas irmãs, a gente sabia disso. Papai sempre dizia isso. Quando eu estiver perto de me aposentar, aos 60 anos de idade, eu vou morrer. Aí, essa semana, ele caiu em si e disse: eu já estou com 80, não morri ainda. A minha irmã, que é muito sábia, ela disse: papai, porque a vontade não é a nossa, é a vontade do Senhor. E nós somos levantados para sermos testemunhas desse Deus Todo-Poderoso. Semana passada, eu estava com minha mãe numa clínica. Eu estou na peregrinação. 5% da visão. Tendo que tomar uma injeção no olho. Cada injeção, R$4.000. O último tratamento, 4.900, que é o laserzinho que ela tem que fazer. Mas o Senhor livra no meio. Ele levantou uma possibilidade dela ser acompanhada por um profissional específico e caiu de 4.000 para 1.500. Eu digo: aí é papai que faz. E abriu as portas. Irmãos, pode ser o que for, mas se é povo de Deus, o Senhor guarda. Se você não consegue ver a porta se abrindo para você ainda, perceba, tem vezes que Ele faz com a gente como aquelas portas de aeroporto. Deixa para abrir bem pertinho, quando a gente está bem pertinho de chegar, que pensa que vai meter a cara na porta, e a porta vai e abre. Agora, quando é a vontade da gente, meu filho, não vá não, que essa porta vai dar na sua cara, e a pancada na cabeça é grande. Mas sendo da vontade do Senhor, meu irmão, não tem porta que sustenta. Ele bota a porta onde não tem parede. Nós precisamos continuar, irmãos, crendo no Senhor e proclamando a verdade do Evangelho. Na cruz de Cristo está a nossa vitória. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós levantamos um clamor agora, Senhor, pela igreja do Senhor na face da terra. As igrejas que estão sofrendo perseguições, mas nós te pedimos que o Senhor dê uma unção toda especial a esses irmãos que estão sofrendo perseguição, não só para sustentar, mas para proclamar a tua palavra. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar, Deus, por uma bênção especial às igrejas brasileiras que têm um envolvimento genuíno contigo e com a tua palavra, para que a gente não baixe a cabeça diante dessas dificuldades, que nós levantemos a cabeça e continuamos proclamando a palavra, o sangue de Jesus, que liberta de todo o pecado e do mal. Senhor, muitos de nós estamos fracos, porque a batalha retira as nossas forças. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure a cada um de nós nessa noite. Amanhã, Senhor, quando a gente se levantar, que as nossas forças estejam, Senhor, totalmente rejuvenescidas por Ti. E que a gente, Senhor, tenha alegria por entender que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós mais um dia. Meu Deus, meu Pai, eu clamo, meu Senhor, pelos ministérios dessa igreja. Eu clamo, meu Senhor, pelos grupos de louvor dessa igreja.
Eu clamo, meu Senhor, pelas crianças dessa igreja. Eu clamo, meu Senhor, pelos adolescentes dessa igreja. Eu clamo, meu Senhor, pelos jovens, pelos adultos, homens e mulheres. Eu clamo, Senhor, pelos idosos, pelos líderes. Senhor, derrama do teu sangue sobre nós. Nos protege diante das dificuldades do mal. Senhor, eu clamo pelas famílias. Eu clamo por aqueles que exercem cargos importantes. Eu clamo, Senhor, pelas autoridades. E te peço, Deus, no nome de Jesus, protege aquele que é teu. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelos livramentos. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, antes de sair, diga ao seu irmão, vigia, vazia. A situação é complicada. Amém, rapaz.